Olá, amigos. Estamos aqui de retorno para mais um estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, nós começamos a estudar o capítulo 2, Lágrimas e Sacrifícios. Nesse momento, Jochebed, Abigail e Jesiel já houveram sido recolhidos para a prisão infecta e imunda, e Emmanuel vai narrar que eles tiveram até relativa sorte, porque eles estavam num casario que era repleto de prisões úmidas e sempre postas à sombra, que não batia a luz solar, e eles acabaram caindo numa cela que tinha uma janela com grades, logicamente, mas que dava para o ambiente externo e era possível, através da qual era possível ver o firmamento. E todos estavam muito debilitados, com o corpo torturado, a mente num torvelinho de emoções, especialmente Jochebed, absorvido, engolfado pela culpa, num mutismo arrasador, que Emmanuel vai dizer que evitava até o contato do olhar com os filhos. Então era uma situação realmente bastante angustiosa para todos eles. O pai tentou se aconchegar como pôde naquela cela fria e úmida, acomodado pela generosidade do seu filho, e depois que ele adormeceu, Abigail e Estevão começaram a conversar. Mas antes da gente analisar esse diálogo entre os dois irmãos tão queridos, é interessante que nós analisemos uma frase de Emmanuel quando ele diz que, olhando o firmamento, a imensidade do céu sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. Estevão e Abigail, eles são os exemplos máximos daquela bem-aventurança do Cristo. Bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Porque eles conseguiram vestir a túnica da humildade, da pobreza pelo Espírito, para entender a razão dos sofrimentos. Eles tinham uma fé inominável, inexcedível, indelével, e eles conseguiam entender que eram os servos do Senhor e que estavam ali submetidos aos desígnios insondáveis divinos. Portanto, a abnegação, a renúncia, essas qualidades, essas virtudes, sempre foram muito proeminentes em Estevão e Abigail. Então, eles realmente se sentiam consolados, mesmo naquela circunstância tão arrasadora, porque a fé deles dizia que Yahvé tinha planos para com eles, planos maiores. E aí, Estevão e Abigail, admirando o firmamento pelas grades da prisão, dizem assim: lá organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente nossa mãe está com Deus esperando por nós, diz Estevão a Abigail. Este lá é no firmamento, nas esferas superiores, no céu. E Estevão pergunta a Abigail se ela se lembra dos versículos que eles leram na noite anterior. E se nós estamos bem lembrados, está em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Meu filho, não desprezes a disciplina de Yahvé, nem te canses com a sua exortação, porque Yahvé repreende os que ama, como um pai ao filho que preza. E a esperança de ter esse conforto mais tarde era o que movia e o que mantinha a perseverança e a serenidade íntima de Estevão e Abigail. Mas é lógico que havia ali um torvelinho de emoções, que eles se perguntavam por que tanto sacrifício. E é interessante porque Estevão fala da verdadeira justiça. Em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando Allan Kardec vai analisar as leis morais, e vai chegar na 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade, ele vai concluir junto com a espiritualidade superior que a lei de justiça ela é indissociável
do amor e da caridade. E que a justiça aqui, ela não faz referência a uma justiça humana, imperfeita, parcial, mas a um ideal de justiça divino, que só pode ser devassado quando nós temos pleno conhecimento da verdade. Nós, no nosso atual patamar evolutivo, nós só temos conhecimento da verdade por alguns prismas ou por algumas dimensões. Só os espíritos puros, que estão completamente libertos, que conseguiram transformar as suas imperfeições, têm acesso à plena verdade. Então, quando Gesiel, estamos adiantando, porque ele vai se tornar Estevão após encontrar com Simão Pedro, mas quando Gesiel fala dos triunfos da verdadeira justiça, ele vai exatamente na contramão do que o Pai fez, de fazer justiça pelas próprias mãos. Ele aceita os desígnios divinos, diz que Deus tem uma razão para colocar eles todos naquela cela infecta e que aquilo deve servir para o aprimoramento moral deles. Bem se vê um espírito bastante adiantado. E Abigail pergunta se ele não guarda nenhuma mágoa em relação ao pai, porque querendo ou não foi o pai que levou eles para essa situação. Se o pai não tivesse ateado fogo nas terras, eles não estariam ali. E Gesiel responde que de forma alguma estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. E eu achei essa frase extremamente importante, porque é quando nós estamos passando pela dor que nós realmente somos testados em relação à nossa fé, perseverança e acreditação em Deus. Porque enquanto tudo vai bem, é muito fácil crer em Deus. A vida nos sorri. E quando a vida nos apresenta opróbrios e agruras, como é que nós reagimos? Se nós mantemos a mesma austeridade moral, se nós mantemos a mesma fé e confiança, aí sim nós temos fé. Porque mesmo compungidos pelo sofrimento, nós acreditamos que há uma razão maior para aquilo. E é justamente a lição que Gesiel e Abigail nos legam. E aí Emmanuel avança narrando mais, e a jovem Abigail vai dizer a Gesiel: sempre nossa mamãe nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. E eu achei isso exatamente, eu achei isso assaz importante. A prontidão ao sacrifício. Porque nós não sabemos qual a hora que nós seremos chamados, ou ao sacrifício ou à morte física. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se na nossa velhice nos aguarda alguma doença que nós precisaremos enfrentá-la resignadamente. Se nos aguarda na nossa vida futura uma grande perda de um afeto, nós não sabemos. Mas nós devemos estar prontos. Não que desde agora a gente fique conjecturando mil e um desastres que podem acontecer conosco, um vaticínio louco e ensandecido. Mas é necessário que nós nos preparemos a cada dia e coloquemos as primeiras circunstâncias que vão se desdobrando no nosso dia a dia como vontade de Deus, para que nos grandes testemunhos nós tenhamos essa convicção mais clara. E aí Abigail vai dizer ainda: não será uma felicidade nesse mundo podermos sofrer alguma coisa por amor a Deus? Quem nada tem ainda possui o coração para dar. E eu estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. É a verdadeira renúncia, abnegação e caridade. Observe que nós sempre temos condições de sermos úteis e de fazer o bem. É o que Allan Kardec vai concluir também no Livro dos Espíritos. Mesmo aqueles que são desprovidos materialmente, não têm recursos para fazer a caridade, nós sempre teremos o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amparo, uma palavra amiga, um ouvido acolhedor, para poder assistir
aqueles espíritos que se acerquem e que nos procurem. E ainda quando nós não tivermos nada, nós teremos o nosso coração. Então, os sacrifícios que nós passamos, seja uma mágoa que nós superamos, seja uma ingratidão que nós esquecemos, tudo isso são pequenos desafios e pequenas demonstrações de caridade e de acreditação num amor maior, que ultrapassa todas as fronteiras, que vai muito além da nossa vida atual. E foi isso, essa percepção da lei divina que Abigail, no auge dos seus 18 anos, tinha espontaneamente. Nesse diálogo riquíssimo, Abigail pergunta ao irmão: mas por que você acha que o nosso povo é tão perseguido? Por que vez ou outra nós somos chamados a prestar testemunhos tão atrozes, sentir dores tão excruciantes, se nós já temos essa identificação com os ideais superiores? E Gesiel vai responder de uma forma inteligentíssima: eu suponho que Deus permite, a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Quanto maior robustez moral, mais preparo o espírito tem para realizar sacrifícios e testemunhos mais acerbos. Então, como eles eram os mais preparados, eles eram submetidos a esses sacrifícios compatíveis com o seu patamar evolutivo para dar o exemplo, para mostrar. Eu conversava sobre isso com uma pessoa e a pessoa me disse assim: mas é demais. Deus permitir tanto sacrifício nesses circos que os cristãos eram devorados vivos por feras esfaimadas, isso é a barbárie. Mas quem projetou e idealizou os circos não foi Deus. Foi a mente doentia e enfermiça dos homens, que tem as suas paixões misturadas, o egoísmo acendrado, o orgulho, a vaidade, o desejo de poder. Então, ele coloca as suas ovelhas prediletas, as ovelhas mais preparadas para serem submetidas a este sacrifício, para mostrar qual o exemplo, qual a postura inspirada para um verdadeiro cristão. Porque se nós analisarmos de uma vida material, realmente do ponto de vista da vida material, realmente é uma lástima. É uma perda de vidas, né? Um holocausto, está dizimando os cristãos. Mas se nós mantemos os olhos sob o ponto de vista espiritual, a pessoa vai desdobrar no além-túmulo com anjos cantando hosanas, Ave Cristo. Então depende do ponto de vista. E aí Gesiel ainda acrescentou: eu acredito no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não compreenderão. Ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça, o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, ele já não está entre nós sem o sabermos. E realmente estava. Só anos mais tarde, Abigail vai conhecer o evangelho de amor do Cristo por meio de Ananias e Gesiel, batizado como Estevão, através dos escritos de Levi por Simão Pedro. Então observe que essas duas almas elevadas já tinham pleno conhecimento do amor mais puro, mais sublime, mesmo compulsando as páginas do Velho Testamento. Então observe que a grande questão aqui é de interpretação, a lei é uma só. Era o que Jesus costumava dizer: eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento a ela, como ele fala no Sermão da Montanha. Então isso é interessante porque Gesiel e Abigail já haviam percebido, sem conhecer o Cristo,
que o Messias viria para dar continuidade a essa lei. E eles já entendiam a lei como a lei de amor. Isso é fascinante. E aí Abigail começa a pensar no dia de amanhã. As aflições começam a assomar. E Jesiel tem uma serenidade que não nasce na inocência, mas na resignação. Ele responde assim: nós não deveremos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de servir a Deus. Ou seja, eles não viam o mundo com cor-de-rosa. Nós estamos presos aqui nessa cela infecta, mas amanhã de manhã o Cristo Redentor entrará por essa cela e nos soltará. E nós estaremos livres com a nossa casa de volta. Não. A visão racional e realista é que nós estamos perdidos. É que nós vamos ser submetidos ao sinédrio, a um juiz implacável, inclemente, possivelmente, provavelmente, e só vamos sair daqui mortos. Mas essa é a oportunidade de servir a Deus. Resignação, abnegação e renúncia. E aí Jesiel começa a compartilhar os planos dele com Abigail. Olha, eu penso em tentar salvar papai e dizer que fui eu o autor de ter ateado fogo nas terras. E Abigail se preocupa: mas Jesiel, e se eles te flagelarem? Entrego-me ao flagício com amor, por amor a Deus. Mas Jesiel, você pode morrer. Confiemos em Deus. Então, o desespero não tomou conta dessas almas, mesmo com um destino aterrador por perto, beirando. Isso é interessante. Muitas vezes a gente se envolve, fica engolfado num sentimento de ansiedade. Quantas pessoas na mesma situação não teriam crise do pânico? Ficariam loucas dentro da cela, imaginando os desdobramentos. Mas em Jesiel e Abigail nós observamos um desprendimento singular em relação e uma compreensão superior em relação aos desígnios divinos. E aí Emmanuel fala um pouco do amor puro e singelo entre os dois irmãos. Duas almas afins, duas almas puras. E permitam-me, Emmanuel vai dizer assim, referindo-se a Jesiel: a sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição meiga àquela companheira de infância. Abigail contemplava alternamente, enquanto ele a abraçava com um enlevo de amizade pura, que reúne duas almas afins. E isso, amigos, me faz pensar a respeito do verdadeiro amor que existe entre os espíritos. Os espíritos, eles não têm um corpo físico que é totalmente desnecessário para que nós possamos expressar o amor. O amor é esse liame psíquico entre espíritos que se afinizam em ideais. No nosso mundo terreno, no nosso mundo carnal, nós nos afeiçoamos com pessoas e nós temos um certo grau de contato físico com elas, a depender do tipo de relacionamento que nós cultivamos. E nós não estamos julgando isso, né? Por exemplo, um casamento que é uma comunhão íntima, né, que tem uma conjugação sexual entre duas pessoas, é a partir deste momento que essas almas começam a criar uma aliança de sentimentos que vai se fortificando cada vez mais, quando elas são unidas pelo autêntico amor. Não estamos falando aqui das relações desregradas, doentias. Estamos falando do autêntico amor, de duas almas que se afinizam, que têm um mútuo afeto entre elas. Mas nós temos, por exemplo, relações de amor maternal, amor filial, ou até da amizade,
em que o contato físico ele não tem um cunho sexual, mas é o abraço fraterno, é o beijo ternuroso. E observamos que cada vez mais que o amor vai se sublimando, menos esse contato físico é necessário. Mais uma vez eu repito, não estamos condenando aqui o contato físico e a comunhão sexual. O que estamos querendo dizer é que os espíritos, sem o corpo, eles mantêm essa adoração, esse afeto. O afeto ultrapassa os limites do corpo físico e vai além da morte, justamente porque é um liame psíquico. E isso marcava essa relação tão pura e ingênua entre Gesiel e Abigail. E aí, Gesiel começa a conversar com a irmã. Se eu morrer, promete-me seguir à risca os ensinamentos de mamãe, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Lembra-te de Deus e da nossa vida de trabalho santificante, para que não dê voz às tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Eram duas almas que tinham compatibilização de ideais. Assim, sua irmãzinha adormeceu e Gesiel pôde então cismar sozinho, mergulhado em profundas meditações. No interior daquela cela escura, começa a pensar nos desafios do dia seguinte e perguntava a si mesmo os mesmos questionamentos de Abigail. Por que eles que tinham seguido uma vida correta e digna até então precisavam se submeter a desafios e a sacrifícios tão excruciantes? E uma voz interior lhe dizia que o momento do testemunho chegava e que os aflitos serão consolados pelo Mestre, pelo Messias, que era necessário perseverar até o fim. E Emmanuel vai dizer, ele rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Observe como os ensinamentos evangélicos são capazes de balsamizar o coração aflito daqueles que acreditam na revelação divina. E ele conservava essa doce lembrança da sua mãe, que sempre o exortou a ele e a Abigail a terem a fé viva, a fé alegre e regozijar-se perante cada desafio que era necessário enfrentar. Ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. A fé é uma vivência, é um sentimento. Nós sabemos que as provas são difíceis, mas nós precisamos erguer a cabeça e ter a vontade de enfrentá-las com alegria e com coragem. Este era Gesiel. Então Gesiel adormece e nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.